Salve, rapaziada. 2 dias após o maior torneio que o Pará já viu, descansei um pouco e agora tô aqui trazendo para vocês o deck que eu joguei lá no Maranhão. Foi o Challenge, há mais de 2 meses anunciado, e a gente fez essa viagem. A gente foi lá representar o Pará, mas a gente parou no top 8, infelizmente. Foi até onde deu. O deck que eu joguei foi o Yuumi. Tive a mesma dificuldade que a maioria dos jogadores aqui tiveram, né? Pra falar a verdade, em todo o Brasil, né? Mas falando como referência sobre o Challenge, o deck chegou muito em cima da hora pra mim. Não tive tempo de treinar com o deck. O torneio foi domingo passado, agora dia 31. O deck chegou pra mim no dia 27. Eu só tive tempo de ler as cartas e assistir alguns vídeos, mas até que deu pra desenrolar legal, consegui jogar com o deck. Como, como eu comentei lá no grupo, fui jogando igual um Saiyajin, desenvolvendo no calor do torneio. Esse aqui foi o deck que eu joguei. Começando com os Yumis, né? 3 biscoitos, 3 coquinhos e 3 pirulitos. Nenhum segredo. Nenhum segredo. 3 de cada, inevitável, não tem como dispensar isso. Tu precisa dos 9, e quando chegar o marshmallow, o algodão doce, não sei bem o que é aquilo, vai ser necessário também. Partindo para as mágicas do deck, meu Deus, Yuumi Moment Mignon, que é o campo onde começa um card combo também, né? Deixa eu tentar colocar para cá para não pegar tanto reflexo ali da luz. Yuumi Moment Acrocat, que é o campo que joga no turno do oponente. Quando a gente faz uma synchro, né, que é a base do deck, a gente pode destruir uma carta do oponente. Então isso aqui também é uma interação no turno do oponente. E se a qualquer momento um Yuumi deixar o campo por efeito do oponente, exceto na damage, eu posso fazer um especial summon de um Yuumi do Dex. Ajuda legal também. Somente um de cada, eles se reciclam do grave. Não tem por que usar mais de um. No máximo o Mignon, usar 2. Mas eu optei por usar um devido à falta de experiência com o deck. 2 Surprise. Ela tem 3 efeitos. Normalmente a galera usa o de da Reborn do Grave para jogar em volta de Dark Ruler no Mori. Tanto é que quando eu usava o efeito de Bounce lá, que é o de devolver para mão, poucos jogadores conheciam. E chegaram até a duvidar, pegar a carta para ler. Normal. 2, básico. Agora a parte de suporte do deck. 3 Engage. Básico. Só uma drone, tá? Optei por não usar a Anchor. Tava vindo na mão direto, então as poucos test hand que eu fiz, a Anchor tava vindo demais na mão e tava sendo um brick. A carta quebrada do deck, que todo mundo tá dizendo que ela vai tomar lista, a Obediência. Essa carta aqui, por não estar usando ela há muitos anos, eu começava com ela na mão e teve umas matches que eu não ativei ela. Eu simplesmente esqueci disso. Tá? Mas no decorrer do torneio, lá pela terceira rodada pra frente, eu já estava mais esperto. Eu pegava ela, ativava logo. 2 Talent. Uma TTT. Isso aqui poderia ter tirado, mas acabei deixando. 1 Prosperity. Uma Khaled. 3 Impermanence. Só uma Dominus. Queria ter usado mais uma pelo menos, não tive. Consegui essa em cima da hora. Um salve pro meu amigo Marcelo que me emprestou ela. E as hand traps do deck. 2 Belly contra Dracoteio e uma Mirror Match. Ash, básico do deck. 3 Veiler. E 3 Fualos, também do meu amigo Marcelo. Isso aqui vai voltar para ele amanhã, no torneio
local aqui. Bora pra parte do extra. Do extra também não fugiu nada do básico. Três garrinhas. Um do Lipo Whey, que é como se fosse a evolução do pirulito, né? Um Whey Cook e um Whey Coops. Muita gente que viu esses três aqui jogando que bateu muito a cabeça, porque eles entram, ativam o efeito, aí o pessoal tentava dar Impermanence, Veiler, Ash, que mais? Belly. E como custo, eu ativava o efeito deles voltando pro Grave. Aí tentaram dar até Ogre, falei, tá, tudo bem, deu tá Ogre, mas não vai destruir porque é custo voltar pro extra. Tive que chamar o juiz algumas vezes para confirmar. Uma Mirage, uma Kagari pro combo de Engage, uma Link Spider pós-Nibiru. Sim, o deck ainda joga pós-Nibiru. Uma Onari, não cheguei a usar. Essa daqui e essa daqui são pós-Contact C ou B. Teve uma tradução de C e B, não entendi muito bem, mas beleza. Inclusive eu tava usando ele no extra. Se eu pegasse um desse aqui, ia complicar pra mim. Então precisa desses dois Link 2 para tirar isso aqui do meu lado do campo e continuar jogando. Tanto é que na Mirror, quando eu usei esse Contact, meu oponente não esperava. Ele já tava 1-0 pra mim. Ele só ficou olhando, passando, esperando que eu batesse para tirar esse bicho. Só que eu só ia bater quando fosse pro OTK, que foi o que eu fiz. Um Marchador. Uma Herald. Isso aqui é para obediência, para fazer a Herald no turno do oponente, para deixar os materiais em campo. Famoso, bora colocar aí no último suspiro, quem sabe ele resolve alguma coisa. Esse foi meu extra. De side, usei uma dessa, uma Riven, duas Ogre, 3 Contact. Ó, em português ele ficou B. Básico do Light Storm, uma Espanador. Isso aqui me ajudou muito na quarta rodada. Fez eu ganhar o jogo. Crystal. E bora fazer um reporte, tentar fazer um resumo aqui sobre as minhas rodadas. Um salve pro Joshua que me presenteou com isso aqui. Eu tava atrás, muito obrigado, meu camarada. Falando um pouquinho sobre as matches que eu tive lá. Na primeira rodada, logo, eu caí contra acho que é Pedro o nome dele. Odeon. Eu acho que era Odeon puro, porque eu não lembro de ter visto outra Engine no deck dele. Foi uma rodada difícil, porque ele começou uma mão muito boa e baniu o meu campo Minion. E eu, com isso eu não tive poder de ataque para ganhar o jogo. Esse jogo se estendeu por 40 minutos, porque eu jogava, ele jogava e ele não batia, eu também não batia, quando batia era pouco, tive muita interação com a ASP, só que com 40 minutos ele conseguiu fazer o full combo do deck dele e eu desisti. Quando a gente foi pro Game 2, já faltava 5 minutos, 4 minutos pós-side, eu joguei legal, só que quando foi pra ele eu levei uma Dark Ruler no Mori e uma Evelyn Match, o que acabou empatando esse game, ficou 1-0 pra ele. Segunda rodada, peguei um Six Samurai, ganhei no dado. Ganhei a primeira partida. No Game 2, ele abriu zicado, ele abriu muito zicado. Ele abriu tão zicado que jogando de Six Samurai, ele deu um Normal Summon do Nemesis Corredor. E deu Special Summon do Anarquista. E fez o Synchro Kizan e passou. Aí não deu pra tancar, consegui fazer o ATK.
Fiquei 1-1. Rodada 3, eu caí numa mirror match. Ganhei no dado, passei com o meu campo ali estourado. Ele não conseguiu jogar. Game 2, ele também teve o mesmo problema que eu tive. Ele pegou o deck na semana do challenge, não teve tempo de treinar. Quando ele ativou o efeito do Garrinha, ao invés de trazer o Mignon, ele trouxe o Croc. E como já estava em campo, eu não deixei ele voltar a jogada, entendeu? E com isso, esse erro foi gravíssimo, ele custou o jogo para ele. Ficou 2-0 para mim, aí eu já caminhei para 2-1. Quarta rodada, eu peguei um Hazel Mitsurugi, onde eu cometi o erro gravíssimo de começar com a obediência na mão e não ativar ela. Isso me custou o jogo. Eu mesmo fiquei muito chateado com esse erro, mas tentei jogar e só tentar não foi o suficiente. Aí 1-0 para ele, game 2 eu comecei, joguei tudo que eu tinha para jogar, ele não conseguiu tancar o campo que eu fiz. E no game 3, para minha surpresa, ele vira e fala, começa aí. Eu tava com todo o side Going Second, abri zicado, eu só olhei para ele e falei, passa. Aí ele também não esboçou nenhum tipo de reação, ele só comprou e falou, passa. Um Yumi e um Hazel Mitsurugi, 5 rodadas falando compre e passo. 5 turnos eu falando compre e passo e ele 5 turnos falando compre e passo. Até que a gente começou a jogar, já faltava pouco tempo. Ele deu normal de um Mitsurugi de 1600, não lembro o nome, me causou dano. E quando ele passou, finalmente veio uma carta Yumi e eu comecei a jogar. Consegui causar um bom dano nele. Eu lembro que ele foi para 5 e alguma coisa. E o tempo já estava acabando, não quis ficar enrolando também. Porque o jogo estava equilibrado, o jogo estava bem desenvolvido. E quando eu voltei para ele, ele conseguiu ainda colocar 2 bichos em jogo e partiu para a batalha. Eu tinha um marchador e um garrinha em campo, em modo de defesa. E o Mignon ativado aqui na Field Zone. Ele só tentou partir para porrada e me causar mais dano. Quando ele atacou o Garrinha, eu tava com a Droplet setada, tributei o Garrinha e o campo e cortei pela metade o ataque dos monstros dele. Já estava na fase de batalha, ele não tinha mais o que fazer, ganhei por pontos de vida. Com isso eu fui para 3-1, 4-1. A quinta rodada caí contra um Regenesis Castira. Ele ganhou no dado, começou, dei 2 ou foi 3 interações, não lembro direito. Ele passou com um Exceed Castira que traz do deck em modo de defesa e um unicórnio, se não me falha a memória. No meu turno, quando ele tentou trazer um cast do deck, eu dei uma Ash nele. Ele foi, olhou meu extra com o unicórnio e cometeu o erro de banir a SP, ao invés de banir um dos Synchros, já que eu só uso um de cada. Aí com isso eu comecei a jogar, ele não tinha cartas na mão. E simplesmente dei uma surprise para devolver os 2 que ele tinha do campo para a mão e bati direto com todo mundo. Game 2 ele mandou eu começar. Passei com full board também. Ele deu um lava golem, deu especial de um unicórnio, mas no especial do unicórnio dele eu já fiz logo um cook, buquei, e ele não conseguiu mais jogar depois disso, porque ele já tinha um monstro face down. Ele só passou de volta pra mim e levou um OTK também. Com isso eu já fui pra 4... nessa que eu fui pra 4-1. Na última rodada peguei um Mads, perdi no dado e fiquei preocupado porque eu abri com uma Engage, 2 Yumi que eu não lembro qual era,
uma Ashe acho que era uma Talent na mão. Uma mão ruim contra um Medis. Eu me lembro que ele passou full board com 3 ou foi 4 cartas setadas. E o Ignister, que é um Mini Negate, White Rabbit, uma outra lá também muito forte, que eu não lembro o nome dela. E comprei o quê? Obediência. Nessa hora já deu uma clareada. Eu cheguei até a main phase, ativei a obediência. Aí ele, quantas cartas na mão? Eu falei, 5. Ele tá, ok, resolveu. Cara, quando ele falou resolveu, deu uma aliviada tão grande. E eu comecei a jogar, fui fazendo, ele foi dando as interações dele. E o Garrinha apagando 100 para fugir dos alvos, para tirar os alvos dele. E consegui botar um campo muito forte, com os bichinhos todo bufado pela Inhame. Biscoito, eu tinha 3 biscoitos com 4.000 de ataque, ele não tinha muito o que fazer. Os bichos que ele tinha na mão, quando ele dava alvo no Grave, eu tirava o alvo em resposta com os Synchros, trazendo eles para o campo. Consegui reverter o quadro. Aquela partida para mim já estava perdida. Se ele negasse aquela obediência ia estar muito complicado. Game 2, novamente, ele começou e pela expressão que ele fez eu percebi logo que ele estava com a mão ruim. Então dei uma interação ali que foi cirúrgica. Ele passou com uma White Rabbit, uma Impulse, uma DDG e uma Impermanence. E novamente eu compro a obediência. Ativei, ele deixou passar. Quando resolveu, ele deu a DDG. Aí eu falei, bom, agora fudeu. Eu vou ter que partir pro OTK sem fazer muita gracinha para não perder muito bicho para DDG. O pessoal fala que a fraqueza do Yumi é DDG, mata o deck. Não mata o deck. E eu provei isso. Fiz um campo muito bom. Ele cometeu um erro gravíssimo. Ele deu uma impermanence quando eu dei normal do copinho, pós-obediência. E para fugir da impermanence, eu ativei o efeito do Garrinha. E ele não sabia que podia dar impulse no efeito do Garrinha. Custou novamente o jogo para ele. Porque deu mistime, ele deixou passar. Resolveu o efeito do copinho. Peguei a Nhamin do deck para mão. Com o copinho peguei a Surprise. E só a White Rabbit não tancou o campo. Bati com todo mundo, ele ficou com 500 de vida ainda, eu me lembro muito bem. E eu acabei passando para ele, novamente com um Garrinha e um Synchro. Quando ele tentou jogar com a parte Ignister do deck, que foi aquele mago que traz do Grave, eu dei book nos dois, nessa hora ele já concedeu, porque era a única saída que ele tinha, porque vida para pagar mais ele não tinha. E com isso eu fui para 5-1, garanti meu top 8, mas na continuação do top 8 enfrentei o Pedro de Paragominas, tava com Odeon Fiend Mish. Peguei 2 Dark Royal Nomori seguidas de Evelyn Match. Aí, meu amigo, realmente não tem como jogar em volta. E acabou o Sony, eu vim pra casa. Esse foi o deck que eu joguei e esse foi o meu reporte. Valeu, galera!